Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 304 do seu podcast favorito de velocidade. Sim, o programa hoje para falar de Fórmula 1, vamos falar muita coisa aqui, tem notícia exclusiva aí no Auto Race, tem uma data aí sendo comemorada, data redonda, gostamos de datas redondas e outras coisas que vamos falar aqui. Fórmula 1 está de férias, né? Então tá meio sem assunto, esse final de semana não teve nada, apenas a Páscoa. Né? Nos outros esportes não tem tanta coisa assim que nos interessa, talvez interesse um pouco ao Fábio Campos, mas não é o caso da gente trazer para cá. E vamos chamar primeiramente o grande Adalto, ele que já vai aparecer aqui, ele que guardou a sua notícia exclusiva para momentos antes da gravação. É esperto, né? É gerar crítica, né? A gente já sabe como é que é. E aí, seu Bruno Aleixo, confraria, grande Fábio Campos. É isso aí, vamos lá para o Loucos 300, já perdi a conta agora. 304. 304. 304 e contando. E contando. E esperemos que seja legal de ver, de assistir. É isso aí. É isso aí. Você vê que não tem muita coisa, porque quando o cara começa assim com esse papo de espero que seja bom, não sei o que, aqui não tem tanta coisa. Vocês não vão falar do tempo em São Paulo, não? Não, o tempo tá ótimo aqui em São Paulo, mas não vamos falar sobre isso, não. Vamos chamar já a voz, já tá falando aí, vamos chamar o grande Fábio Campos, também já vai aparecer aqui, ele que tá muito feliz com seu time de futebol e vai falar bastante sobre Fórmula 1. Aliás, eu trouxe uma pergunta, viu, Adalto? Eu trouxe uma pergunta das quintas-feiras hoje para o Fábio Campos responder. Resgatei. Eu estava aqui na última quinta. O Fábio Campos não, de outras quintas. Ele tá até com a camiseta do time dele aí. Não, isso aqui não tem nada de time. Eu não sou como o Bruno Aleixo, que torce para Cruzeiro, essas coisas, não tem nada disso. Essa camisa aqui, essa camisa é do Jimmy Johnson, rapaz. O Jimmy Johnson tá atrás aqui nas costas, não dá para mostrar, mas essa camisa é do Jimmy Johnson. Bem, Jimmy, eu quero falar uma coisinha sobre a NASCAR, ó. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @Adalto Racing, e o do Fábio, @CamposFB. Pessoal, eu vi esse final de semana, tava zapeando, né? Os caras não teve corrida, né? É triste, né? Quando não tem corrida no final de semana, a gente fica triste, né? É ótimo, cara. Eu peguei o final de semana para tirar o atraso. Mas uma corridinha. Tô quase assistindo. Falta só assistir Texas na Indy, assistir a MotoGP. Tirei o atraso das categorias todas. Mas assim, quem já tinha assistido, não que a gente queira humilhar, assim, mas quem já tinha assistido não tem esse problema, né? E a gente fica meio assim, sem ter o que fazer. Aí você vai zapear. Maratona de série. Maratona de série, também é uma boa. Então, aí a gente vai zapeando, estava eu lá dando aquela zapeada, me deparei com uma corrida da NASCAR na terra, Adalto. A NASCAR já fez isso em outros anos, né? Eu já tinha visto trecho, esse ano vi trecho de novo, mas sempre me surpreende. Os caras vão lá numa pista oval curto, aqueles ovais curtos lá da NASCAR, né? E enche aquilo lá de terra e faz uma corrida na terra, com os carros lá, pneu misto, não sei o que e tal. Rapaz, que interessante, né? Assim, a tocada é totalmente diferente, né? Totalmente drift, diferente. Né? É um drift misturado com rally, né? Assim, e a pista ela muda muito do começo da corrida até o final. Para melhor, porque ela vai ficar na terra mais batida, e para pior, porque vai enchendo aquilo de buraco, rapaz. Os caras vão passando nos buracos ali. Pode-se acusar a NASCAR de qualquer coisa, né? Menos de não saber o que os seus fãs gostam, né? Isso aí realmente a gente tem que reconhecer, porque eles sabem fazer o espetáculo, né? E pelo que eu saiba, a NASCAR começou assim, não foi? Não, lá nos Estados Unidos eles têm essas pistas ovais de terra, né? Que correm com aquelas gaiolas, né? Então, mas não começou assim as corridas lá, por isso que tem esses ovais. Era em pista de jockey, cavalo. Eu não sei. Aí meteram a história que eu sei é essa. Corrida de cavalo, né? Em jockey a pista é sempre oval, né? Ou um zero, né? Mais para um zero do que para um oval. E os caras começaram a meter os carros lá para tirar racha. E daí que surgiu as corridas assim. Pelo menos é isso essa história que eu conheço. Mas se eu estiver errado, alguém nos comentários já vai. Chegou a ver, Fábio, a corrida da NASCAR na terra, não? Não.
Ah, que bom, ótimo. Eu tô tentando render o assunto aqui, mas ele vem com não e acabou, né? Então é isso. Tá aí, NASCAR na Terra, pessoal. Até eu que não sou muito de NASCAR, assisti lá e achei interessante. Você quer render o assunto? Deixa eu só falar uma coisa de NASCAR, então, vamos já que você quis render o assunto. Não, porque tem a ver com a Fórmula 1. Tem uma boa chance, cada vez mais se fala, de que o Jenson Button pode virar piloto oficial da NASCAR, de calendário completo. Ele correu, né? Ele fez uma prova. Né? Ele fez uma prova agora em Austin e, apesar de ter sofrido muito com o calor do carro, parece que gostou. Parece que tem conversas. Não é como o Raikkonen, que também fez essa corrida, mas que aparece esporadicamente. Há uma chance do Jenson Button virar um piloto da NASCAR. Hein? Não é informação, é especulação. Isso correu nos bastidores em Melbourne. Até porque o Jenson Button estava lá. Então, para ficar de olho aí, já pensou Button na NASCAR? É uma atração para o público brasileiro. É uma atração mesmo. É claro, e não é nada desprezível, né? Assim, uma estrela da Fórmula 1, campeão de Fórmula 1 correr de NASCAR é sempre interessante, né? Eu não entendo porque esses caras querem ir para a NASCAR e não para a Fórmula Indy. Assim, eu preferiria ir para a Fórmula Indy, né? Mantendo o monoposto, e você pode correr misto e oval e circuito de rua, né? A NASCAR é mais oval só, né? Tem um ou outro circuito misto, né? Tipo esse de Austin, Watkins Glen e tal. É uma exigência física diferente, né? Bem diferente. Isso é verdade, né? Jimmy Johnson que o diga, né? Que tá sofrendo lá na Fórmula Indy, né? Bom, hoje, meus amigos, estamos gravando aqui no dia 11/4/2023. Estamos completando, o Adalto e Fábio, 30 anos do Grande Prêmio da Europa de 1993. Aí o Enzo do TikTok vai escutar isso e vai falar assim, pô, mas tanta coisa importante para a gente falar. Temos que falar da UP da Mercedes, a suspensão da Red Bull, o Verstappen, sei lá o quê. O que tem de importante nessa corrida? Diria, né, o nosso amigo do jovenzinho do TikTok. É que foi nessa corrida que aconteceu aquilo que alguns jornalistas definiram. Eu gostei dessa definição, peguei para mim. A obra-prima do Ayrton Senna, quando ele dá aquela assinada, sabe, assim, aquela que veio no final ali, que foi aquela primeira volta espetacular e a corrida inteira espetacular que ele venceu, a única corrida da Fórmula 1 que foi disputada em Donington Park, né? A Fórmula 1 nunca correu lá, correu só essa vez. Corrida na chuva, e o Senna largou em quinta. Vocês estão vendo o vídeo aí agora? The start of the 76th lap, European Grand Prix. Prost gets away well, so does Hill, so does Schumacher, and Wendlinger is coming up well. Senna is crowded out and is down to 5th position, and Wendlinger is up into 3rd place ahead of Schumacher. Brilliant start by the Austrian driver in the black Sauber. Prost leads, Hill 2nd, Wendlinger is 3rd, and Ayrton Senna is up to 4th position ahead of Schumacher and challenging Wendlinger as they go round the right-hander into the old hairpin. Senna is up to 3rd. And after being crowded at the start, a quite brilliant couple of corners by Ayrton Senna. Tremendous stuff. He muscled his way back into the contention at Redgate. He's going inside Damon Hill. And Senna into 2nd place already. And he's giving it absolutely everything in the wet part of the race. So now, as before, the two great rivals, and that's Andretti. He's done it again on the very first lap. Andretti is out as he was in Brazil, as he almost was in South Africa. 3 Grand Prix and he has only done 3 full laps, and so out is Wendlinger. So 2 retirements already, Michael Andretti and Carl Wendlinger, and Senna goes through into the lead. He's passed Alain Prost, so the McLaren leads, Prost 2nd, Hill is 3rd, a tremendous gap between the 3rd and 4th cars. Yes, and that must be caused by the Andretti and Wendlinger incident. We would assume that they may have had a coming together. O Senna largou na 4ª posição, caiu para 5º na arrancada e saiu passando todo mundo, fechou a primeira volta em primeiro e terminou a corrida uma volta na frente de todo mundo. Só o Damon Hill que chegou em segundo, que não tomou volta, né, Adalto? Foi. E uma coisa, várias coisas interessantes dessa corrida, né? A Williams do seco era 2 segundos mais rápida. 2 segundos mais rápida. E a melhor volta da corrida do Senna foi uma volta que ele passou por dentro do box. Né? Teve esse aspecto, né? Ele falou que tinha treinado isso no treino antes e viu que não perdia tempo. Mas não que seria a volta mais rápida da corrida, acho que nem ele esperava, né?
Mas você vê como o cara era fominha, né? Porque assim, ele já estava na frente, assim, sei lá, 50 segundos na frente. Todo mundo, mas também quero fazer a volta mais rápida. Aí ele vai, entra no box e faz a volta mais rápida. E nem valia ponto, né? Nessa época, a volta mais rápida nem valia ponto, né? Nem valia pontos, O Fábio Campos já era jornalista há muito tempo, né? Quando essa corrida aconteceu, né? Conta aí, Fábio Campos, o que você lembra dessa corrida? Eu era um menino. Mas é muito engraçado, porque, falando sério, a lembrança dessa corrida é muito forte, né? A lembrança desse momento... E não te assusta pensar que já tem 30 anos, não. Quando eu vi isso, eu falei, caramba, 30 anos, cara. É impressionante, né? E a gente aqui percebeu, né? Foi uma coisa muito instantânea, né? Essa corrida foi muito bem narrada, inclusive, né, no momento. E eu tava vendo a narração do Murray Walker, a Fórmula 1 colocou no canal dela hoje, né? Murray Walker com comentário de James Hunt, cara, que é um sonho, assim, pra quem é dessa época, né? Mas é impressionante como o Murray Walker, ele vai narrando e ele não parece ter, assim, ele não parece captar. Ele vai narrando assim, Senna passou mais um, ele não parece que ele capta ali o momento. É engraçado isso, né? O Murray Walker, ele era muito linear. Isso é uma das coisas que eu elogio muito o David Croft, porque o David Croft ele tem uma sensibilidade impressionante. E o do Murray Walker... Mas é engraçado porque eu vi essa narração hoje, né? Não lembro de ter visto, mas a narração aqui pro Brasil, do Galvão, o Galvão nessa época era o cara da Fórmula 1. Era narrador, né? Era narrador, né? O Galvão, a gente critica o Galvão hoje, mas o Galvão até meados dos anos 2000 ele era monstruoso, não é à toa que o cara a narração da vitória do Rubinho é espetacular. Não, você tá falando isso? As pessoas acham que a gente tá criticando? Não. Assiste uma corrida dos anos 80, ele está realmente narrando. A corrida. Ele narra a corrida. E eu tenho essa mesma impressão, só que o Galvão, na narração dele, ele vai crescendo, né? O Senna vai ganhando as posições, ele vai, passou. Na hora que ele chega para passar o Prost, eu acho que cai a ficha que o Galvão fala, caramba, eu acho que eu tô narrando um negócio histórico, rapaz. E aí ele joga aquele que ficou famoso, Senna, Prost. Sensacional também. Ele percebe. A impressão que o Murray Walker não percebe, é muito interessante. E a gente percebeu, eu acho que ficou uma imagem ali, tem muito do contexto da época, né? O Senna passar aquelas Williams, aquele supercarro. Mas eu lembro o Matt Bishop, que é um jornalista inglês também muito respeitado, dos mais veteranos, já trabalhou com equipe de Fórmula 1, trabalhava até agora na Aston Martin, no departamento de comunicação, agora eu acho que ele está mais freelancer, enfim. E o Matt Bishop conta muito daquele dia, e ele conta, olha, cara, quando começou a chover, a conversa no paddock era assim, ferrou para Williams. Então já tinha isso. O Schumacher e o Senna eram cotados nessa corrida por causa da chuva, e eles estavam ali, se não me engano, justamente na segunda fila. Então, é claro que tem, né? Eu fico pensando assim, se fosse o Karl Wendlinger que fizesse essa volta, a gente poderia até estar lembrando hoje, mas não lembraríamos com a magia que é colocada. Tem a história do Rubinho, né? Tem a história do Rubinho. Isso que eu ia dizer. Eu gosto muito de lembrar desse dia como a excelente primeira volta de dois brasileiros. Porque a do Senna é mágica, e a do Rubinho, numa época que você não tinha transmissão como tem hoje. Você não tinha câmera on-board no carro do Rubinho, ou pelo menos você não tinha imediata. Então, praticamente é uma primeira volta meio que invisível. Mas é uma primeira volta absurda do Rubinho. Então, ele aparece ali em quarto ao completar a primeira volta. Então foi um dia muito legal, né? Porque você vê o controle do Rubinho, você não vê. Repito, as câmeras não mostram. Não pega. Mas o do Senna é muito legal. Você vê o absoluto controle, a absoluta vontade que ele tá com o carro na pista, e eu acho que foi um momento realmente que marcou. Eu sei que vocês gostam aqui de... Todo mês vocês têm um momento Senna, né? Do aniversário, da primeira troca de pneus, primeira rodada, a primeira vez que ele pegou na bandeira do Brasil. Mas eu acho que essa data é muito legal, porque realmente é uma primeira volta inesquecível. Mas deixa eu falar uma coisa, isso que você falou aí, que o pessoal do paddock, né? Que esse jornalista falou do pessoal do paddock, há pouco tempo, acho que umas 2 ou 3 semanas, o Prost deu uma entrevista para um desses podcasts aí que tem aos milhares agora, que fica entrevistando as pessoas por 3 horas e meia e tal. E o Prost deu uma entrevista e pegaram um corte dele explicando uma coisa da Williams de 93 que é interessante. Que ele falou que, obviamente falou que o carro era sensacional e tudo, mas ele explicou que no começo do ano eles tinham um problema de travamento das rodas traseiras. Então, por isso que não é que a Williams tinha muito mais carro, mas não foi aquele domínio no começo. Depois deslanchou, né? Porque eles resolveram esse problema, mas eles tinham esse problema mesmo de a roda travava e tal, era meio difícil, o carro era meio imprevisível, né? E depois que eles resolveram isso, que melhorou.
pode ser que tenha a ver com esse desempenho aí em Donington, né? Não, tem a ver, porque você vê os números. Vocês falaram, um de vocês dois falou aí das voltas que ele coloca, né? Eu fui ver o resultado dessa corrida e o Damon Hill termina em segundo a 1 minuto e 23 do Senna. Então, assim, o Senna era bom de chuva, era mágico, inquestionável a capacidade do cara, o melhor piloto na história da chuva, na minha opinião, da Fórmula 1. Mas o cara botar 1,23 nas Williams, é claro que você tinha uma coisa ali bem desequilibrada, né? Mas não tinha magia da primeira volta. Mas pôs em todo mundo, né? A Williams tinha esse problema e todo mundo podia ter aproveitado o problema, mas só o Senna aproveitou e pôs 1,23 o segundo colocado. Teve uma questão também nessa corrida que foi o seguinte, não é que choveu o tempo inteiro, né? Chovia e parava. E os caras acham que o Prost parou 7 vezes no box, né? Foi. E o Senna, ele entrou no box 4 vezes, mas uma delas foi essa aí, que o Adalto falou que ele entrou para fazer a melhor volta lá. As outras 3, só que ele trocou pneu. E o Prost e o Damon Hill ficaram naquela, troca para chuva, depois troca para seco. Tem uma coisa interessante nessa corrida, que eu podia ter ganhado uma boa grana nessa corrida aí, não na corrida. O que aconteceu foi logo que nós abrimos o Auto Racing, depois de um tempo, ainda não tinha YouTube, essas coisas, e lá no fórum do Auto Racing descobriram, a gente tinha um fórum, né? Um fórum muito grande, e descobriram que eu tinha essa corrida gravada. Então começaram a pedir para mim, e eu, toca, eu tinha 2 videocassete, então gravava de um para o outro, né? E mandava para a pessoa. E a pessoa não me mandava nem a grana da fita virgem. Sei. Era presente mesmo. Depois de umas 30 dessa, eu falei, seguinte, manda a fita virgem. Eu achei que você ia falar assim, quer R$30 a cópia. Não, então, não fiz isso, entendeu? Não cobrei. Se eu tivesse cobrado desde o começo, eu tinha... Olha, era impressionante a quantidade de gente que pedia a corrida. Porque a corrida toda é espetacular, não é só a primeira volta. E o Rubinho, que a gente citou aqui, ia chegar em segundo, né? Só que acabou a gasolina. Isso. Ele esclareceu. O Rubinho dá para ver ele no final da primeira volta, você vê o carro do Rubinho. É a única hora que você vê, ele aparece em quarto, já aparece em quarto ali. Agora é uma sombra, porque ele largou, acho que 14º. Por aí. Segundo, eu acho, né? Agora acabou a gasolina, é suco de Barrichello, né? É suco de Barrichello. E eu vi ele falando isso esses dias, né? Porque na época um monte de gente falou, não, teve problema e tal. Gente, não teve problema nenhum. Acabou a gasolina mesmo e é isso aí. Porque dizem que na época a Jordan tinha um tanque menor mesmo. E em um determinado momento da corrida eles tinham que economizar. Só que, o cara andando em segundo vai economizar? Não dá, né? Aí ele que continua acelerando e acabou a gasolina, né? E aí aconteceu isso em Interlagos também, né? Ele ia ganhar a corrida. Aí foi outra história, né? Aí foi outra história. 2 vezes seguidas. Né? Podia cancelar essas corridas Interlagos, não é não? Essa corrida de 2003 é outra história, né? Acabou a gasolina, realmente, mas foi... Entra naquela parcela de erros da Ferrari aí, que já teve... Não, eu acho que deveria anular a corrida, eu acho. É verdade, podia anular a corrida, né? Mas, quem sabe, né? Pode ter né? Pode entrar como ação. Podem aparecer precedentes aí para anular corridas antes. Eu tava lá. Eu também estava lá. Inclusive, usando uma capa de chuva emprestada. Bem acomodado com capa de chuva. Muito bem acomodado. Eu jamais ouvi nenhum muito obrigado. Nunca apareceu nenhum muito obrigado. Eu peguei uma capa de chuva emprestada com uma senhora, mãe de um participante dessa mesa. E a capa de chuva realmente não funcionava, não. Eu molhei bastante, mas muito, assim, molhei. Eu acho que se eu tivesse sem a capa, teria molhado menos do que eu molhei. Olha, esse é o agradecimento que a gente recebe. Foi muito engraçado isso daí, deixa eu contar essa história que é boa. Muito engraçado que nessa época, o pessoal o pessoal lá do paddock via a corrida pela televisão que tinha em cada fora do box, assim, tinha uma TV ali, ficava todo mundo embolado. Lá no circuito, né? Lá no circuito, Fora ali atrás do box, que inclusive não era que nem hoje. Era um troço bem... não tinha cobertura, né? Você ficava na chuva também. Tinha um telhadinho ali que não dava para você ficar debaixo do telhado, porque cabia 3 pessoas, depois já não cabia mais, né? Então ficava meio que na chuva também, entrava, saía, né? Na hora que o Rubinho parou, foi muito engraçado, assim, todo mundo, aquelas centenas de pessoas,
olhando para o pessoal da Ferrari, assim. Uhum. Sabe, na hora que o Rubinho parou, assim, todo mundo... Não é um jogo de tênis, quando a bola passa, todo mundo... Puta, foi muito engraçado isso, meu. Muito engraçado. Todo mundo olhando para a Ferrari, os caras da Ferrari meio assim, baixaram a cabeça, entraram para dentro do box. Foi muito bom isso aí, meu. Corridaça do Rubinho, né? Muito bem. O Fábio Campos, dá mais ou menos umas 3 quintas-feiras, a gente fez um programa de perguntas e respostas aqui, e foi nos feita uma pergunta que a gente titubeou na resposta, mas eu resolvi trazer aqui porque... Ficou na sua cabeça a pergunta? Não, porque na época eu até comentei com o Adalto, falei assim, eu acho que essa pergunta seria boa para o Fábio responder, porque ele acompanha as categorias de base com mais afinco e tal, parará, e a gente acompanha... Eu ouvi você falando isso, eu escuto você. Eu sei, então. E aí eu não lembro quem fez a pergunta, então quem fez a pergunta sinta-se homenageado aí pela pergunta, mas a pessoa que perguntou queria saber sobre isso, quem está no radar das categorias de base para entrar na Fórmula 1, porque há pouco tempo a gente ouvia muito falar sobre os pilotos que estavam na categoria de base e tal, agora a gente está com, não sei se tem alguma estrela, se tem alguém para entrar e tal, e claro, né, se puder falar se tem algum brasileiro aí também no forno, a gente agradece. A gente, quem fez a pergunta que eu não lembro, mas tá aí, tá feito o registro. Nem você foi lá, podia ter ido lá pegar o crédito, o nome do cara, né? Não, tinha que procurar. É muito trabalho. O cara sabe, não, mas enfim, Bruno, todas as grandes, a Mercedes tem o Veste, a Ferrari tem o Leclerquinho, né, que é irmão do Leclerc, não tem nenhuma grande estrela, todas estão meio que sendo provadas na Fórmula 2 mesmo, mas muitas vezes na Fórmula 2, como aconteceu com o próprio Leclerc, com o Russell, eram caras que o Piastri, já chegavam na Fórmula 2 já como estrelas. Esse cara é estrela, vamos ver o que esse cara vai fazer. Isso não tem. Agora, nesse final de semana, Bruno, você fala que não teve corrida, mas aconteceu uma coisa que eu considero bem, bem interessante, que foi uma vitória do Liam Lawson, que eu considero um cara muito bom, piloto que andou Fórmula 2 e DTM ao mesmo tempo, andou bem nas duas, e ele ganhou na Super Fórmula do Japão. E a Super Fórmula do Japão é um campeonato de base, muito bem cotado, muito bem respeitado pelo mundo da Fórmula 1. Foi um desempenho na Super Fórmula do Japão que ajudou a colocar o Gasly na Fórmula 1. E o Gasly não foi tão bem na Fórmula 2, aí alguém vai falar, mas ele foi campeão. Ele foi campeão no ano em que o carro dele era muito superior, e ele teve uma grande dificuldade com o Giovinazzi. Era um ou outro. O carro da Prema era muito superior aos outros. Então, Bruno Aleixo, essa vitória do Lawson pode fazer dele a bola da vez na Fórmula 1. Eu acho que ele tinha que ser testado, pelo menos. Não estou falando que é um super talento, injustiçado, como foi o Piastri, de não ter arrumado vaga no grid. Mas as categorias que eu vi ele andar, ele está sempre andando bem, cara. E ele conseguiu andar bem na DTM e na Fórmula 2 ao mesmo tempo, no mesmo ano. E são carros completamente diferentes. Ainda mais a DTM, que voltou a ser carro de GT, deu 10 passos para trás tecnologicamente. Então, Bruno, assim, depois desse final de semana, eu acho que o Liam Lawson, ele é um cara que ele já se colocou. Cara, pelo menos me testem. O Liam Lawson já fez sextas-feiras. Fez sextas-feiras no ano passado nessa regra ótima, né? Dos estreantes, que tem que andar em 2 sextas-feiras. Ele andou de AlphaTauri. Ô, Fábio. Diga. Ele não tem nada a ver com o Ed Lawson, né? Não, o motociclista não. Quem tem a ver é o Durham, né? O Jack Durham, que é um cara que tá... Ele é a bola da vez na Renault, Bruno. Essa pergunta do Adalto até ajuda a responder a sua, porque a Renault, quem ela tem? Na bala da agulha, o Jack Durham. Esse é filho do Mick Durham, o grande campeão de motovelocidade, enfim, estrela australiano, enfim. Então, esses são os nomes, Bruno. São bons pilotos, esses caras já são meio carta marcada, o Veste tem que se provar. O Pourchaire é um cara muito bom, Bruno, é um talentinho, mas ele tá demorando a virar. Ele tem que virar. Ele ficou em segundo ano passado pro Drogovic, e esse ano é o ano do Weierhacht. Ele é da Sauber, é muito curioso, cara, porque ele não é da Alfa Romeo, da Ferrari, ele é da Sauber mesmo, da Sauber. Então, a Sauber virando Audi, será que ele vai ser mantido? Será que ele é uma aposta? Ele tem um caminho ali para ele, mas ele tá demorando um pouquinho a maturar. Agora, o Liam Lawson, eu acho que depois desse final de semana, se ele fizer um bom campeonato de Super Fórmula, ele vai ter guiado bem em todas as categorias, embora falta, claro, né? O título da Fórmula 2 seria a sentença final. Mas eu acho que ele é um cara que, pelo menos, ele merece fazer uma corrida de Fórmula 1. Eu acho que ele merece fazer. E os brasileiros? O pessoal quer saber. Toda quinta-feira a gente recebe aqui perguntas sobre os brasileiros nas categorias de base, né? Mas parece que o Enzo Fittipaldi, que era uma grande promessa, assim, uma grande esperança, né? Porque tá lá no programa da Red Bull e tal,
Não tá virando ainda, né? Não começou o ano bem, ainda dá para virar, ainda dá para mudar muita coisa, né? Sempre bom lembrar, a Fórmula 2 tá começando, a Fórmula 2 foi para pistas, né, não muito comuns para ela. A Arábia Saudita até já andou, a Austrália foi a primeira vez que os caras foram lá para a Austrália, enfim. Eu me lembro muito da Fórmula 3000 aqui no Brasil, em 2002 e 2003, é muito legal se acompanhar em Interlagos. Foi a única vez que a Fórmula 3000, a Fórmula 3000 mesmo, porque existia a 3000 europeia, a 3000 internacional, era a Fórmula 2, era a categoria de base da Fórmula 1, veio para o Brasil. Um show de um piloto sueco chamado Bjorn Wirdheim, que depois entregou uma vitória em Mônaco porque foi comemorar antes e acabou com a carreira dele. Esse aí é o seguinte, eu apresentei um programa com o Fábio Campos nos anos 2000 lá em BH. Toda semana era o papo desse piloto, porque aguardem, vem aí. Mas ele era muito bom, o problema é que ele se queimou porque ele em Mônaco ele foi frear antes para comemorar, e o Nicolas Chiesa passou, ele ganhou o GP de Mônaco, aí acabou a carreira dele. Acabou a carreira. Mas tem o Bortoleto na Fórmula 3, né? Essa turminha mais que tá um pouquinho mais abaixo. Tá um pouquinho mais abaixo. Tem uns nomes chegando, né? O Bortoleto, enfim, o Bortoleto ganhou 2 corridas esse ano de Fórmula 3, e se eu não estou enganado, as 2 corridas principais, as feature. Então é um nome também. Mas, gente, andou bem na Fórmula 3, não é garantia. A Fórmula 2 acaba sendo o filtro. E é o que eu sempre digo, né, Bruno? Quer torcer para brasileiro na Fórmula 1, torce para o grid aumentar, porque senão a dificuldade fica sendo a mesma do Drogovic. Agora, que o Bortoleto vem muito bem lembrado pelo Adalto. Muito bem. Vamos falar dessa questão que o Adalto colocou aí hoje no Auto Race, né, sobre a suspensão da Mercedes e tal. E aí, Adalto, resolveu ou não resolveu? Não se sabe, né? Eles não sabem se resolveu ou não. Eles colocou uma matéria lá, uma conversa que eu estou tendo com o Dude desde domingo, né, uma conversa picada, sobre suspensão, porque tinha saído o negócio, o James Allison tinha dito que o Hamilton primeiro reclamou que ele não estava sentindo a traseira do carro, porque ele estava muito para frente no carro, sentado, ele exagerou um pouco, né, mas ele, só como exemplo, como se estivesse sentado no eixo dianteiro do carro, né, como era no começo da década de 80, os caras sentavam quase no eixo dianteiro do carro mesmo. Não estava sentindo a traseira do carro, estava com essa dificuldade. Então, o James Allison falou que não, vamos arrumar isso, nós vamos mudar a suspensão, que foi aquele negócio que eu falei, que a Mercedes pode fazer isso, ela tem condição de fazer, até mudar de lugar, encaixe mais para frente, mais para trás, para dar uma sensação de mais centralização que o piloto está mais centralizado dentro do carro, né? Isso aumenta a confiança do piloto no carro, né? Então, se o piloto tira tempo, não porque o carro melhora, mas porque o piloto fica mais seguro dentro do carro, ele sente melhor o carro. Então, foi essa a primeira... começou por causa disso. Aí, domingo, mandei para ele, falando sobre isso, não sei o quê. Aí ele começou a responder picado, e nós continuamos conversando até hoje de manhã, de manhã não, final da manhã, começo da tarde, e aí deu um papo meio longo, e ele falou mais coisas. O pessoal falou, eu vou publicar isso aí. Ele falou, não vai ser fácil, né? Eu falei, não, eu vou fazer aqui, e aí você vê como tá. Você me fala se tá bom, não sei o quê. Porque foi difícil porque foi muito picado, né? Então, para fazer um texto não foi fácil. Escrevi umas 5 vezes, né? Isso aí. Aí mandei para ele em inglês. Ele falou, em inglês tá bom, tá bem entendido. Só não sei como é que vai ficar em português, porque, né, não entendo uma palavra. Mas tá bom, é isso. Então, a Mercedes, além de fazer... Vou tentar explicar aqui. Eu sugiro que as pessoas entrem lá no site, no Auto Race, e lá vão entender melhor, né? É uma matéria do exclusivo, todos resolveram a suspensão de todo mundo. Porque daí vai entender melhor, né? Então, o que a Mercedes vai fazer? Que eles estão, né,
estão fazendo já, que vai fazer, estão fazendo já. Primeiro que eles estão mexendo na suspensão para que os pilotos se sintam mais no meio do carro, né? Então eles vão mudar alguns elementos da suspensão e até trocar, até mudar de lugar a suspensão, né? Até mudar de lugar, né? A gente não vai ver isso porque entra dentro da carroceria antes de a gente ver onde ela está encaixada, né? Então isso a gente não vai conseguir ver. Mas é pouca coisa, são centímetros, não é nada que vai sair da parte de trás e para a parte do meio do carro, não. É pouca coisa. Isso eles acham que isso vai dar uma percepção para os pilotos que eles estão no meio do carro, porque hoje não estão, eles estão um pouco mais para frente do que sempre a Mercedes fez. Os carros, todos os carros que a Mercedes fez até hoje na Fórmula 1, o piloto sempre se sentiu no meio do carro. O ano passado, por causa do efeito solo e porque tiraram também o side pod, colocaram os radiadores atrás, o piloto foi deslocado um pouco para frente. Não é muito, pouca coisa. 15 centímetros, talvez, 10, 15 centímetros, foi deslocado para frente. O Hamilton está reclamando disso desde o começo. Inclusive, foi no começo do ano, quando ele falou, não me ouviram quando eu falei, isso era exatamente isso. Entendi. Ele queria um carro que ele ficasse mais no meio do carro. Por isso que já vai melhorar minha confiança. Porque eu não estou sentindo a traseira. E ele gosta de um carro que sai um pouquinho de traseira. Mas se ele não sentir o carro saindo de traseira, ele perde totalmente a confiança, né? Então demora para reacelerar. Então a Mercedes vai fazer isso e vai aproveitar e fazer o seguinte. Aí que ele diz que é importante as pessoas entenderem isso. Como a Red Bull foi um carro que nunca teve kick, começou já a temporada do ano passado sem kick, a Red Bull não precisou mais se preocupar com isso e passou a desenvolver outras partes do carro que as outras equipes não estavam conseguindo desenvolver porque elas não conseguiam resolver o problema do kick. A Mercedes é uma das piores. A Ferrari também tinha kicks. Bom, vocês lembram, não preciso falar. É, Mercedes, equipes, nossa. Né? O Gasly tem uma cena até cômica com ele na reta, que parece que fizeram até um desenho, o Speed Racer, ele ejetando como se fosse um jato, um caça, não sei o quê. Então, as equipes estavam muito preocupadas com isso e a Red Bull já começou a desenvolver outras partes do carro. E uma das partes que a Red Bull desenvolveu melhor foi a suspensão. Porque essa suspensão, como a parede do pneu, que era desse tamanho com aro 13, passou a desse tamanho com aro 18, muda totalmente as suspensões. Porque a suspensão no monoposto, ela faz... O pneu de um monoposto, principalmente de um Fórmula 1, é 50% da suspensão. Eles usam o pneu como parte da suspensão. Diferente do nosso carro, que o carro de rua que você tem, que a gente tem, ele é feito mais para conforto e para... quando você pega buraco, para ele não deixar... O curso também fica longo. Alto, tudo. Então, na Fórmula 1 é diferente. Para começar, você olha o amortecedor no Fórmula 1, né? O que num carro normal ele fica em pé, no Fórmula 1 ele fica deitado. Então, é totalmente diferente. Então, eles vão... essa é a primeira parte. A segunda parte da suspensão, eles viram que a Red Bull conseguiu um efeito, conseguiu fazer uma coisa na suspensão que os carros tinham antes, né? Ele mesmo falou, até 2020 o nosso carro tinha isso, 2020, 2021, que era um anti-mergulho para aquelas freadas muito bruscas, o carro não transferir todo o peso para frente, minimizar essa transferência de peso, né? Que é o que, por exemplo, fazia a suspensão ativa da Williams na década de 90. Né? O carro estava sempre da mesma altura, sempre do mesmo jeito. Né? Por isso que ele era tão mais rápido. Então, a Red Bull conseguiu fazer isso na suspensão dela, enquanto os outros nem mal mexeram na suspensão. Entendeu? Porque estavam resolvendo o problema do kit. Então, agora, a primeira parte é essa, e isso aí, sendo bem sucedido, dando certo, que eles acham que vai dar, pelo menos o simulador já está dando, eles também já estão projetando e desenhando e quase fabricando já peças da suspensão
para também minimizar o anti-mergulho e na saída de curva o carro não subir, não levantar e a traseira baixar muito, entendeu? Uhum. Porque isso também você tira a estabilidade da dianteira do carro. Então, é isso que ele me falou, basicamente isso que está na matéria. Agora, na matéria está muito bem explicado como vão fazer isso, muito melhor explicado, né? E se eles tiverem sucesso nisso, porque isso, por enquanto, ainda não está no carro, então, né? Muitas coisas que eles acharam que iam ser bem-sucedidas não foram. Então, se isso for bem-sucedido, a Mercedes pode ganhar um bom tempo aí e se firmar como segunda força mesmo, entendeu? Ele não acha que isso vai fazer a Mercedes chegar na Red Bull, que tem mais coisa para fazer, mas isso já poderia ajudar demais a Mercedes se firmar como segunda força do campeonato. Uhum. Isso é exclusivo, só tem no Auto Racing. Muito bem. O Baku é uma pista muito específica, né? No ano passado a Mercedes sofreu bastante lá, né, Fábio? E pode ser que cheguem, né? Mas assim, a verdade é que a gente também está esperando a Mercedes essa coisa de melhorar há muito tempo, né? Porque eles mesmos já falaram que eles chegam nas soluções, mas na hora que bota na pista a solução não funciona, né? Exatamente. Bruno, você lembra do nosso Rubinho aqui? Rubinho, grande Rubinho. Você lembra disso? Lembra disso aqui? Quando o Rubinho aparece... Você lembra que a última vez que ele apareceu, ele fez isso aqui? Isso, O ouvinte do Auto Racing sabe de tudo antes. Então, a gente... Vamos ver, o Azerbaijão é uma pista que tem muito dessa questão do kick, né? Não tinha muito no Bahrein, não tinha praticamente nada na Arábia Saudita, nem na Austrália, 2 pistas muito lisas. Então, não acho que o porpoise vai voltar a ser um problema, mas muda na configuração, muda no acerto. Levantar o carro, né? Uma das coisas que eu consegui apurar, eu até falei aqui no Loucos, né? A Mercedes conseguiu correr com o carro bem baixinho na Austrália, e aí, se não for o caso no Azerbaijão, vamos ver o que isso pode acarretar. Vai mudar o acerto para todo mundo, mas também vem muito carro com atualização, porque a parada de um mês, ela faz a atualização, o ritmo das fábricas muda, né? Parece que por ter uma equipe de pista e uma equipe de fábrica, parece que não muda, mas muda. Estava vendo até o Rob Smedley falar muito bem sobre isso, né? Por mais que exista uma equipe que só trabalha na fábrica, não vai para a corrida, ela é influenciada pela corrida. Ela passa ali, ela recebe dados e ela vai mudando o caminho de acordo com as corridas. E às vezes isso pode até degringolar. Então, um mês sem corrida é um mês que pode mexer um pouquinho aí, não na ordem do grid exatamente, o Alonso até falou que pode, mas pode mexer no momento de alguma equipe. Então, isso é interessante da gente ver, porque um mês é um mês fora do previsto, né? Não é como um mês de agosto, que as fábricas têm que fechar 2 semanas. Dessa vez, não, é um mês todo mundo trabalhando. Mas isso que eu ia perguntar, se vem muita atualização, porque eu achei que as atualizações iam vir mais para Imola. Não, a McLaren já vem com atualização, né? Uma atualização importante. Mercedes já vem com essa da suspensão. A Renault deve ter Alpine. Então tem algumas aí sim, Bruno, aparecendo aí já no Azerbaijão. Porque é um mês, cara. Isso vai fazer com que as coisas andem mais rápido, né? Muito bem, muito bem. Agora, esse negócio que eu falei de se firmar como segunda força, isso eu não escrevi, né? Aí é opinião, né? Isso, aí é uma opinião minha. Eu não escrevi isso lá. Ele também tem essa opinião, mas é uma opinião. Né? Então ele falou, não coloca lá porque é uma opinião, pode não acontecer ou não. Entendeu? Então vamos colocar informação. Na informação tudo bem. Opinião, você dá a sua aí se você quiser, tudo, mas não coloca como que fui eu que disse. Apesar de ele ter dito. Agora, Adalto, deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que a Mercedes fazia os carros antes para os pilotos se sentirem no meio do carro. Isso. E que depois ela começou, com esse regulamento novo, né, de 2022, acabou isso alterando. E, isso aí altera o centro de gravidade, né? Deve alterar toda a tocada e tal. Pergunta. O Hamilton está na Mercedes desde 2014, ou seja, ele pilota carros com o conceito lá da Mercedes desde 2013. 2013.
Ele está lá desde 2013, pilota carros nesse conceito desde 2013. Aí, 2022, muda o conceito e vem um piloto novo, Russell, que não estava na Mercedes, é outra coisa. Pode estar aí um pouco da razão do Hamilton ter ficado um pouco para trás em relação ao... Não é para trás, mas assim, de ter passado a ter uma concorrência maior do companheiro de equipe do que ele tinha antes? Muito boa pergunta, Bruno. Eu acho que sim, principalmente em classificação. Entendeu? Eu acho que sim, principalmente... Porque a confiança do piloto, você é kartista, você sabe disso, a confiança do piloto no carro, para você dar tudo que o carro tem, 100%, tentar chegar perto do 100% que o carro tem, você precisa de muita confiança no carro, né? Se o piloto não tem essa confiança, ele não vai no 100%, ele vai no 98, 99, no 99,5%, mas ele não vai no 100%. Porque se ele errar, ele sabe que se ele errar, principalmente num Q3 da vida, acabou, ele vai largar em 10º, entendeu? Então, eu acho que isso ajuda. De qualquer maneira, fora isso, que isso pode parecer uma desculpa, a opinião minha, pessoal, é que hoje o melhor piloto de classificação, o melhor piloto de volta lançada da Fórmula 1 é o George Russell. Essa é a minha... Achei que você ia falar que é o Leclerc. Não, eu acho que é o Russell. Ele é melhor que o Leclerc e melhor que o Verstappen, na minha opinião. Uhum. Então, isso é uma coisa que o Dude... Eu perguntei, ele é melhor que o Hamilton? Não nessa conversa desses 3 dias, mas eu já tinha perguntado antes sobre ele. Você acha que ele é tão bom quanto o Hamilton em volta lançada? Ele falou que acha que é. Entendeu? Que acha que é. Em volta lançada, sim. Corrida, ele achava que ainda não. Hamilton tinha muita experiência. Gerenciamento de pneus do Hamilton é muito bom, né? E quanto mais ele vai andando com o carro, mesmo que ele não esteja sentindo totalmente o carro como ele não estava, ele vai adaptando melhor. Mas em volta lançada, ele falou que o Russell é um monstro. Ele acha que o Russell é tão bom quanto o Hamilton. Não. Interessante. Isso é uma coisa que a gente já falava também, né, Fábio? Que quando o Russell na Williams, ele era muito bom em volta lançada, mas que precisava provar em corrida, porque na Williams mesmo, muitas vezes ele se classificava bem, mas na primeira volta dava uma embananada, né? Ali se envolvia em acidentes e tal. Eu tenho a impressão que ele corrigiu, assim, muitas dessas coisas, né? Mas talvez não tenha chegado, talvez no nível, assim, de um Hamilton, né? Para a corrida toda, né? Eu acho até que ele inverteu um pouco isso na Mercedes, né? Ele passou a ser um cara ultra consistente em corrida. Vale lembrar nas 15 primeiras corridas do ano passado, ele tinha 14 top 5, uma coisa assim absurda, né? Por isso que tem aquela estatística muito curiosa, que a Mercedes tinha mais pontos no ano passado, nessa época, do que ela tem hoje, né? Sendo que os carros nem se comparam. Então, é muito curioso. Eu acho que ele tem essa marca, ele é um corredor muito bom. Na Williams ele era mais... E também tinha muita questão do carro, né? A Williams tem essa questão de ser um carro que tem velocidade, mas não tem estabilidade. Então isso também pode pesar. Ele é um carro... Ele é um cara que tá aqui. Eu acho que ele está equilibrando muito bem. E ele continua me impressionando mais em corrida do que em qualifying. Agora, só uma questão rapidinha da questão da posição do assento da Mercedes. É muito interessante as comparações, né? Porque quando se pega as fotos laterais do mesmo ponto da pista e você alinha a dimensão dos carros certinho e traça a linha, você vê que os carros da Mercedes, os pilotos da Mercedes sentam bem mais à frente. E o que eu consegui ver é que a Mercedes teve que fazer isso por causa da estrutura de impacto, porque como ela não tem o side pod, ela precisou... O que você precisa ter? Você precisa ter uma estrutura de absorção de impacto. Ela tem que estar ali. Ela não pode subir com o side pod. Aí a Mercedes fez uma mistura disso aí com suporte de retrovisor. Enfim, ela teve que mudar todo esse posicionamento de cockpit, muito por causa dessa estrutura de impacto. Por isso que eu acho que essa resolução só vem com outro carro. Não, e por causa também por causa também dos radiadores, que eram do lado e agora estão atrás. Essas duas coisas, estrutura de impacto e radiador. Porque senão não passa no crash test, é isso? A estrutura de impacto ela tem uma resistência que ela tem que... Você não pode tirar ela. Então você vê que a Mercedes é como se ela tivesse uma asa. Isso precisa estar ali e isso mudou muito o projeto do carro. Então essa é uma das questões que provavelmente vão ser revistas, já que o carro vai ser revisto, né? Esse negócio desse sidepod foi um problema, né? A pessoa que pensou isso deve nem dormir, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que o Russell até agora, diferente do Fábio,
eu acho que o Russell ainda é melhor de volta lançada do que de corrida. Russell melhor de volta lançada do que de corrida. Eu Muito acho. bem. Eu acho. É isso aí. Não, ele é muito bom de corrida, ele é excelente de corrida, ele é magistral de corrida. É que volta lançada, eu acho ele um fenômeno. Eu acho ele um fenômeno. O Hamilton classificou na frente dele mais do que ele na frente do Hamilton no ano passado. Ainda acho que ele pode melhorar nisso aí. Esse ano está bem melhor do que o Hamilton nesse ponto, mas ainda acho que tem espaço para melhorar. Ainda vejo o Leclerc um piloto mais rápido em classificação, não como piloto completo. Muito bem, pessoal, é isso aí. Vamos chegando ao final do nosso Loucos por Automobilismo. Na quinta-feira, a gente vai fazer aqui o programa de perguntas e respostas. Então, você entra lá, faz a sua pergunta, que a gente vai responder. Se tiver dúvidas aí em relação ao negócio da suspensão da Mercedes e tal, a gente traz aqui também as perguntas para as respostas, ou as tentativas, né, de respostas para as suas perguntas. Né? Nem sempre a gente consegue, né, responder. E continuamos aí sem Fórmula 1, né? Vai ter Indy, né, nesse final de semana em Long Beach. Mas vai ter MotoGP também, não? MotoGP nos Estados Unidos, em Austin. MotoGP em Austin. Sem o Marc Marquez, que ainda não se recuperou, mas vai voltar. Espera-se que volte toda a turma de lesionados que ficou de fora. Foram 5 fora. Espera-se que uma grande parte volte. O Paul Espargaró teve perfuração no pulmão, e esse ainda vai demorar muito. Mas, enfim, a turma vai voltando aí para a corrida em Austin. O Marc Marquez ele volta e depois até a gente vê até quando, né? Porque até a próxima queda, né? Porque cai bastante também. Muito bem, Long Beach é sempre uma corrida legal da Indy para ver. Sempre, pista boa. Sempre uma corrida muito boa para assistir. É isso aí. Muito bem, pessoal, finalizando então o nosso Loucos para o Automobilismo, a gente volta então na quinta-feira para responder suas perguntas. Não se esqueça de deixar lá a sua pergunta para a gente responder aqui. Não se esqueça também de deixar o like aí no canal, que é importante aqui para nós, beleza? Grande abraço para todo mundo e até o próximo Loucos. Valeu! Valeu!